Ele ouviu que algo pesado se aproximava pela igreja perto do altar e ele estava no meio do caminho. O que quer que fosse parecia ter saído da sacristia trancada com chave. Ele tinha certeza de que estava sozinho, que ninguém entrara ali. Ele começou a assobiar de nervoso, como se fosse um personagem de desenho animado, fingindo que nada estava acontecendo e se concentrando no pedaço do teto que estava consertando. O que quer que estivesse se arrastando estava se aproximando. Muito boa noite para a melhor comunidade da internet, para a comunidade Relatos da Noite. É um enorme prazer poder recebê-los novamente neste canto escuro, iluminado por algumas velas. Procurem um lugar para se sentar e, por favor, fiquem à vontade, porque estamos prestes a mergulhar em uma das histórias de horror reais que a comunidade já vivenciou. Espero de coração que vocês estejam no melhor clima para se assustar. E se não for o caso, lembro a você que esta é uma oportunidade para esquecer qualquer preocupação, pelo menos pelos próximos minutos, porque nada disso cabe aqui. Peço que você se concentre em como a próxima história faz você se sentir, que construa cada cenário na sua cabeça e se deixe levar, mas não completamente. Sempre existe a possibilidade de que, desta vez, você nos ouça apenas como entretenimento, mas que da próxima vez seja você o protagonista de Relatos da Noite. E bem, comunidade, hoje finalmente chegou a minha vez de contar a minha história. Acho que é algo comum na comunidade ter uma história que queremos compartilhar, mas que é complicado escrever, relembrar, reviver cada detalhe. Principalmente quando são histórias que nos marcaram, quando representam os momentos mais assustadores das nossas vidas, quando conhecemos de perto o mundo do sobrenatural. Minha história começa na pequena cidade onde nasci. Alguns, os que são de fora, ainda chamam de vila, mas já é uma cidade, embora ainda conserve o charme de um lugar pequeno. Esse forte senso de comunidade, de que todos fazemos parte de algo. Vivi lá de forma intermitente toda a minha vida, desde que tive idade para me locomover e procurar trabalho por todo o país. Eu estava longe quando recebi uma notícia terrível. Minha cunhada e minha sobrinha tinham morrido em um trágico acidente. Meu irmão ficou sozinho com o filho caçula, ainda bebê. Quando os vizinhos avisaram, preparei tudo e voltei para casa. Voltei porque sabia que era hora de retornar, pelo menos por um tempo. E ainda bem que fiz isso, porque o pobre do Jorge, o pobre do meu irmão, estava desmoronando, com toda a razão. A única família da esposa dele era a avó dela, e ela tentava ajudá-lo a cuidar do bebê. Cuidou de Jorgito por um tempo, enquanto ele trabalhava diariamente. Mas ela não podia ficar o dia todo com ele, já tão idosa e tão cansada. E meu irmão não podia tocar seu pequeno negócio de concertos sem sua esposa, que era quem cuidava de tudo financeiro, tudo administrativo. Ele me pediu ajuda, me pediu para ficar com ele um tempo, ajudá-lo a tocar o trabalho por alguns meses, por um ano ou por 2, se eu me animasse. Ele me convidou para ser seu sócio. No final, aceitei. É que meu irmão parecia tão frágil, tão vulnerável. E toda vez que eu o abraçava, juro para vocês, parecia que ele ia se despedaçar, coitado. Ocultei toda a tristeza ao vê-lo assim. Mas acima de tudo, tive que esconder a tristeza de nunca mais ver minha cunhada, de não ter conseguido realmente conhecer minha sobrinha. Jorge sobreviveu ao buscar refúgio em Deus. Fui criado como católico, mas me afastei da religião na adolescência, deixando de acreditar. Ele era católico apenas de ocasião, indo só em missas importantes ou nas quartas-feiras de cinzas.
No entanto, quando ele perdeu a família, Deus, a religião e a comunidade que o acolheu naquele momento e não o deixou cair, foram a sua salvação. Não quero que isso soe como lição, só quero deixar claro. Não estou sugerindo que recorram a isso nos momentos mais difíceis, quando parecer não haver saída. Eu só estou compartilhando a experiência do meu irmão, as decisões dele, talvez muito diferentes das que eu teria tomado. Ele me pedia para acompanhá-lo, para ir à missa com ele, mas não era assim que eu imaginava passar uma tarde livre, depois de um dia de trabalho tão pesado, tão físico como era o que a gente tinha lá. E só me animei a ir à igreja até o dia em que ele disse que precisava da minha ajuda e fazer o quê? Tive que ir. Pelo meu irmão eu fazia tudo. E então voltei àquela igreja, a uma que era bem diferente da que eu frequentava quando criança. Era uma missa de terça-feira à tarde, lembro que ele já estava me esperando lá. Achei muito pacífica a rua que levava à igreja, silenciosa, cheia de paz, completamente solitária, talvez até esquecida. A luz quente da igreja me atraía como um inseto hipnotizado. Quando eu me aproximava do pátio, entendi um pouco da tranquilidade que transmitia ao meu irmão Jorge. Dava para sentir, dava para respirar. Quando entrei, os poucos presentes da missa ficaram em silêncio. Todos se viraram para me olhar, me chamaram para que eu me aproximasse. Logo entendi que a missa já tinha acabado e que o que estavam fazendo agora era uma espécie de reunião. A igreja estava muito danificada pelas tempestades que tinham atingido a cidade, já estava pingando por toda parte. Tinham feito uma coleta de fundos para poder consertá-la, mas ainda estavam com pouco dinheiro. Meu irmão disse a eles que podia fazer por esse preço, que não ia cobrar pela mão de obra, e que podia ajudar com um pouco de material, mas que definitivamente não podia fazer sozinho. Algumas pessoas da comunidade já estavam trabalhando, com a ajuda do meu irmão, na parte de fora. Talvez a mais difícil, mas o reparo e o saneamento das vigas no interior, que eles não dominavam, isso sim precisaria de mim. Ele disse a eles que tinham que pedir isso diretamente para mim, que ele já tinha me pedido demais e que não podia me pedir também para aceitar doar o meu trabalho. O padre foi muito gentil, me prometeu que iam me pagar o restante, que esperava juntar um pouco mais nas próximas semanas, mas que era imprescindível consertá-la já. Começar praticamente naquela mesma noite. Tínhamos apenas alguns dias antes que outra tempestade, que já se sentia no ar, nos atingisse. Por essa mesma razão, não podíamos atrasar os outros trabalhos que fazíamos durante o dia, e pela pressa, teríamos que trabalhar durante a noite. Seriam dias praticamente sem dormir. Mas era importante que a igreja pudesse voltar a ser um refúgio. Muita gente ia precisar dela, sempre precisavam. E como dizer não a isso? Eu disse para eles não se preocuparem em juntar o resto, que eu também doaria o meu trabalho. E talvez, naquele momento, eu não estivesse vendo a igreja como uma instituição religiosa, mas sim como um abrigo, um lugar onde muitas pessoas iam se refugiar naqueles dias, tanto física quanto espiritualmente. Fomos ao escritório para pegar o necessário. Jorge foi para casa avisar a avó de sua esposa que teria que ficar para trabalhar, mas que mais tarde uma senhora da igreja iria ajudá-la. Eu voltei sozinho para casa, foi aí que percebi que algo seria diferente. A tranquilidade da rua ao chegar agora tinha se transformado em desolação. As poucas casas da rua pareciam abandonadas. As nuvens ainda não eram de tempestade, mas escureciam tudo. A luz que saía da porta da igreja iluminava uma figura em frente a ela. Parecia macabra, como uma figura saída de uma história de terror. Aproximei a caminhonete lentamente, sentindo que não deveria prosseguir. Lembrei de um aviso do meu pai que, depois do que vou contar, vocês vão entender que eu deveria ter seguido. Jamais entre em igreja à noite.
Reconheci a figura quando cheguei. Era o padre vestido de civil, parecia tranquilo, mas esperava do lado de fora da igreja vazia. Obrigado por vir, jovem. Antes de começarem, permitam-me oferecer algo para jantar. Trabalhar de estômago vazio não é bom. Não temos muito, mas pelo menos para não passar fome, vamos encontrar alguma coisa. Ele me disse. Eu agradeci a ele e aceitei. O padre me passava uma boa impressão, algo bem diferente da igreja, né? A meia luz atrás dele. Eu não entendia por quê. Caminhamos até uma espécie de salão de eventos. Ao lado, pequeno, também dava para notar os estragos das chuvas. Notou que eu olhava para o teto e disse que aquilo ficaria para depois, pois o urgente era a igreja. Ele me serviu o jantar e disse algo que já achei estranho na hora. Disse: eu vou estar por perto para qualquer coisa, moro ali, numa casinha a menos de 100 metros daqui. Às vezes, em noites escuras como esta, vai parecer que não tem nada por lá, que você está abandonado em um mar de escuridão, mas a casinha está lá. Nessa direção, eu repito, por favor, qualquer coisa, não hesitem em me avisar. Quer dizer, eu entendia a gentileza, mas qualquer coisa. A que ele se referia? O que poderia acontecer com a gente ali, trabalhando nas reformas dentro da igreja? De qualquer forma, eu agradeci. O padre serviu mais um prato de comida antes de ir embora. Percebi que ele estava ganhando tempo, esperando meu irmão chegar para não me deixar sozinho. Mas eu disse para ele não se preocupar, que eu podia começar, que já tinha feito muitos reparos desse tipo. Sim, né? Tudo bem, filho. Vou ficar aqui um pouco arrumando as coisas. Ela começou a arrumar algumas coisas na sala e eu saí para ir à igreja, comecei a trabalhar. Também não queria pressionar meu irmão. Se ele ainda não tinha chegado, era por algum motivo relacionado ao bebê. Ele chegou depois, mas sem o equipamento. Ele achou que eu levaria o equipamento dele e voltou ao nosso escritório, que era perto dali. De qualquer forma, eu o tinha visto em um daqueles dias ruins em que a tristeza pesava mais do que o cansaço. Isso fazia parte do meu trabalho, ou pelo menos eu via assim. Eu ia trabalhar em dobro quando fosse necessário e cobrir meu irmão quando o via assim desanimado, mas isso era raro. Naquele dia, ele estava animado para ajudar na igreja, mas de repente se apagou. Assim que ele entrou e me viu, eu já estava sozinho na entrada da igreja, na escada. Ao notar de relance que o padre passou pelo altar, ouvi ele abrir uma porta que ficava do lado esquerdo, que dava para uma espécie de escritório pequeno, onde, ao que parecia, guardavam coisas da cerimônia. Continuei trabalhando. Depois de um momento, consegui ver mais alguém passando. Não consegui me virar a tempo, mas me pareceu uma senhora de chale, toda coberta, com as mãos no peito, que passou meio agachada, meio curvada, para entrar também no escritório. Ouvi eles conversando e me surpreendi por ainda estarem na igreja tão tarde, mas depois achei que talvez quisessem acompanhar nosso trabalho. Então simplesmente continuei no meu trabalho. Não haveria como terminar a tempo se eu não trabalhasse cada momento em que estivesse lá, compensando o desânimo do meu irmão. Assim deu 11h30 da noite e ouvi meu irmão chegar. Desci rapidamente da escada para ajudá-lo, mas antes decidi ir falar com o padre, avisar que meu irmão já tinha chegado, que ele podia ir descansar. A porta estava entreaberta, mas não entrei, apenas falei do lado de fora. Padre, desculpe, posso entrar? Eles continuavam conversando, parecia que não tinham me ouvido, me aproximei mais, ficando na beira da porta, quase empurrando-a. Padre?
Eles se calaram. Ao tocar, pedi desculpas, talvez discutissem algo importante. Toquei novamente. De repente, senti tudo muito frio. Não sei se a temperatura mudou de repente ou se foi o efeito do medo no corpo. Mas talvez por isso eu tive coragem de abrir a porta, de espiar. Não tinha ninguém nem nada. O escritório era bem pequeno, cerca de 3 por 2, e não havia saída possível. Nem sequer tinha janelas. Havia um armário pequeno, mas por algum motivo tive a sensação de que eles tinham se escondido ali, de que alguém estava se escondendo lá dentro, mas isso não fazia sentido. Dava para ver que não tinha mais de 15 centímetros de profundidade. Mas algo me fazia querer abri-lo. Algo me dizia para abrir. Saí e atravessei rapidamente a igreja até a porta. Nesse momento, senti tudo mais intensamente, quero dizer, não sei se posso dizer assim, mas sentia tudo mais forte. Cada passo nos meus pés, eu sentia subir pelas minhas pernas até a cabeça. Sentia o frio nas minhas costas, como se algo me observasse do altar. Senti o cheiro de umidade e de flores velhas que percebi desde que cheguei, mas agora parecia perfurar meu nariz. Saí da igreja e vi de longe a caminhonete do meu irmão se aproximando por aquela rua escura. Meu pai tinha razão. A rua ficava sombria demais, demais mesmo. Não sei como meu irmão me viu, mas ele me perguntou se eu tinha caído, se eu estava bem. Eu só perguntei para ele se ele já não tinha chegado. Eu disse para ele que tinha certeza de que tinha ouvido ele chegar 5 minutos antes. Eu sabia perfeitamente bem como soa a caminhonete, como o motor vibra, o barulho do escapamento. Vi até a luz dos faróis iluminando sob a porta da igreja. Ele me disse que não, que provavelmente era coisa da minha imaginação, que eu estava ficando nervoso. Eu não entendi por quê, mas quando ele foi em direção à igreja antes de entrar, ele parou, fez o sinal da cruz, virou e fez um sinal para mim, como se eu tivesse arrepios. Como se ele tivesse medo de entrar na sua igreja, no único lugar que tinha lhe dado paz nos últimos meses. Trabalhamos normalmente durante o resto da noite antes de irmos descansar. Pouco antes das 3, quando estávamos indo embora, vi que na casa dele o padre acendeu a luz, fez um sinal para se despedir, como se ele estivesse esperando a gente ir embora. Como se fosse desconfiança. E naquele momento eu achava que era desconfiança em relação a nós, mas acho que estava enganado. Ele só queria ver se a gente saía bem. No dia seguinte, como vocês podem imaginar, eu cheguei no trabalho meio nervoso. O dia todo, nas tarefas do serviço, fiquei com medo da noite chegar, com medo de voltar lá. Eu sei que para muita gente isso pode não ter muita importância. Claro que tem gente que já viu coisas piores, mas eu nunca tinha passado por nada assim. O mais remotamente próximo de algo paranormal, por isso o que eu vivi me aterrorizou, me fez sentir que tudo podia ser possível. Que até as coisas mais assustadoras que nossos pais nos contaram sobre a casa onde crescemos, coisas que eu soube na adolescência e das quais sempre zombei, porque meus pais eram muito crédulos, muito sugestionáveis, muito fáceis de enganar. Durante toda aquela noite, enquanto eu trabalhava, fiquei ouvindo novamente uma conversa. Vozes que pareciam vir do escritório, mas não havia ninguém. A porta estava aberta e eu pude ver que não havia ninguém. Fui ao banheiro no salão de eventos ao lado, onde o padre servia o jantar. E ao voltar, encontrei o padre um pouco nervoso, conversando com meu irmão. Assim que me viu, ele se aproximou de mim e perguntou se eu tinha aberto a porta ao lado do altar. Eu disse que não, que a tinha encontrado aberta como no dia anterior. Ele nos levou então. Ele nos mostrou a fechadura dupla que tinha.
Eu sempre deixo trancado. Não tem nada mais importante para mim do que deixar bem trancado aqui. Peço, por favor, que por nenhum motivo entrem e se voltar a abrir, seja a hora que for, me avisem, por favor. Deus queira que a gente consiga terminar o mais rápido possível. Essa noite eu me senti muito desconfortável. Não conseguia tirar os olhos da porta ao lado do altar, esperando que ela se abrisse a qualquer momento e algo saísse de dentro. Eu via meu irmão rezando baixinho, mas não queria fazer o mesmo. Me parecia hipócrita ficar dizendo que eu não acreditava em nada, mas ali, com aquele medo, aí sim, começar a rezar. É muito difícil para mim escrever para vocês o que eu sentia quando olhava para as figuras que estavam dos lados da igreja, ao olhar para o Cristo na cruz, tendo a impressão de que eles me olhavam, de que se moviam levemente toda vez que eu voltava meu olhar para eles. Eu juro que parecia que eles estavam se movendo um pouco, o suficiente para que eu percebesse. Nunca imaginei que sentiria verdadeiro terror pela primeira vez na vida. Seria cercado por imagens religiosas, seria na casa de Deus. Há pouco tempo, ouvindo justamente relatos da noite, não lembro se era Uriel ou a pessoa que enviava o relato que dizia isso, mas falavam sobre como tudo de bom, toda a energia positiva, a fé em Deus, enchia a igreja durante o dia e se perguntavam se, em contrapartida, a noite não poderia então ser inundada pelo oposto. Ao ouvi-lo, finalmente me atrevi a terminar esta história. Naquela noite, não consegui me concentrar e me senti tonto, quase caindo. Vocês podem imaginar que, nesse negócio, a gente não pode ter medo de altura ou sentir vertigem? Mas naquele momento, eu olhava para baixo e quase sentia que algo me puxava. Sentia que a escada vibrava como se alguém a estivesse mexendo levemente por baixo. Me senti muito tonto e disse ao meu irmão que precisava tomar um pouco de ar, que não demorava. Ele me olhou assustado, com o olhar me pediu para não deixá-lo sozinho. Mas, na verdade, se eu ficasse ali por mais um momento, eu estava prestes a ter um acidente. Meu irmão ficou sozinho por um momento. Eu saí, não se passaram nem 5 minutos quando a porta da igreja se abriu. Eu estava sentado na minha caminhonete fumando, mas desci imediatamente para ver o que estava acontecendo. Meu irmão estava completamente pálido, como uma folha de papel, os olhos bem abertos, cheios de terror, o tipo de terror que só vi nos rastros, quando os porcos percebem que vão morrer. Eu nunca tinha visto esse medo no olhar de uma pessoa. Nós subimos na caminhonete. Depois de respirar fundo, ele me contou. Disse que estava na escada, trabalhando no telhado depois que eu saí. Quando ouviu que algo pesado se arrastava pela igreja perto do altar, ele estava bem no meio. O que quer que fosse, parecia ter saído do escritório, da porta trancada. Ele tinha certeza que não era eu e ninguém mais entrou lá. Ele começou a assobiar de nervoso como se fosse um personagem de desenho animado, fingindo que nada estava acontecendo e se concentrando no pedaço do teto em que estava trabalhando. O que quer que estivesse se arrastando estava se aproximando. Ele, sem olhar, apenas inclinou a cabeça alguns graus em direção ao altar. Tentou ver de relance com o canto do olho o que estava se aproximando. Quando me contou, fez uma pausa longa e me disse que o que ele achou que viu era como se alguém nu, se aproximasse arrastando uma cruz. Ele me disse que podia jurar. Sei que ia dizer que podia jurar por elas. Mas eu o interrompi. Disse para não envolver elas, que as deixasse bem longe disso. Daquele momento, lembram daquela vontade incontrolável que tive de olhar,
De abrir o armário aquela primeira vez? Pois senti isso de novo. Eu queria voltar à igreja, abrir a porta, queria confirmar que o Cristo ainda estava na cruz, lá no altar. Ou então, de uma vez por todas, descobrir que não, e que ali estava acontecendo algo horrível, algo demoníaco que estava brincando com o que tínhamos de mais valioso, com a fé do meu irmão, com a própria vida dele. Fomos até o padre, dissemos que estávamos com medo sem explicar mais nada e ele entendeu. Ele foi conosco à igreja pegar nossas coisas e disse que já tínhamos trabalhado o suficiente naquela noite. Pegamos o que pudemos. No dia seguinte não haveria missas, então podíamos deixar tudo como estava. Quando subimos na caminhonete, o padre se aproximou para nos dizer uma última coisa. Olhem, para terminar, amanhã eu vou conseguir, de um jeito ou de outro, que alguém venha ajudar vocês. Ele parecia sincero ao dizer isso, mas não queria facilitar nosso trabalho. Eu sabia que ele tinha medo de que ficássemos sozinhos ali, do que fôssemos ver de como aquilo estava nos afetando. Antes de continuar, se ainda não se inscreveu no Relatos da Noite, inscreva-se agora. É extremamente valioso para nós, nos ajuda muito. E se você já está de boa e está curtindo esse episódio, deixe um comentário pra gente. Um joinha, uma avaliação de 5 estrelas, dependendo de onde você está nos ouvindo. Adoraríamos saber sua opinião, mas por enquanto é hora de continuar, não queremos parar isso por mais tempo. Desculpe por não termos te dado mais descanso, mais espaço para respirar nesta noite. Continuamos. Na noite seguinte, tivemos a ajuda de Dom Epicmênio e seu neto Rodrigo. Dom Epicmênio não era ateu, mas era casado com uma daquelas senhoras muito católicas. Rodrigo era adolescente, mas já um grande trabalhador. Aprendia rápido e era tão eficiente que, em tom de brincadeira, meu irmão me disse que tínhamos que convencê-lo a ir para a Atalaxa conosco. Trabalhamos, pelo que me lembro, de forma mais tranquila, com muito medo, mas tranquilos, sem passar por nada tão terrível quanto as noites anteriores. Ou foi o que pensei de novo. Aquele lugar não parava de me surpreender. Chegamos ao final da obra, justamente na noite de tempestade que tinha se adiantado um dia inteiro. Parecia coisa do acaso. Ao guardar as coisas, levamos um susto com o estrondo de um raio que caiu perto. Estávamos muito felizes, tínhamos conseguido. Guardamos as coisas apressados, de forma provisória, na sala de eventos ao lado. Dom Epicmênio disse que, como ainda era 1h da tarde e trabalhávamos até mais tarde, fôssemos tomar um uísque em sua casa, que era perto dali. Não sei porquê, mas algo nos olhos dele me disse que ele precisava de companhia, e logo de cara eu disse que sim. Meu irmão aceitou para não me deixar só. Quando chegamos, ficamos surpresos porque era uma casa grande. Dom Epicmênio parecia humilde e, pelo jeito que trabalhou, parecia que tinha sido operário a vida toda. A casa dele tinha um quintal enorme e uma varanda de madeira linda, onde ficamos em poltronas, enquanto o neto entrou para buscar o uísque pedido. Vou contar uma coisa para vocês, filho da mãe, nem sei por onde começar. Mas se eu já não ia à igreja antes, agora nada me faz voltar, foi o que ele disse. Meu irmão e eu nos aproximamos, curiosos sobre a experiência que ele contaria. Ontem, que cheguei pouco antes de vocês, a igreja estava vazia. O padre estava na sala preparando o jantar, ou sabe-se lá o quê, mas eu entrei na igreja como se nada, sem avisar. Estava andando pelo altar quando, juro que vi uma senhora toda coberta, parecendo envolta em ataduras apertadas com as mãos no peito, que correu de um lado ao outro e entrou no confessionário. E eu gritei para ela que o padre não estava lá, mas só vi a porta se fechando.
Me aproximei preocupado, né? Porque ela parecia estranha, porque andava esquisito, não sei se machucada ou ferida, mas estranho. Me aproximei devagar, falei que ela não podia ficar ali, mas ela não respondia. Perguntei se estava bem, se precisava de alguma coisa, abri a porta, porque ela tinha entrado ali onde fica o padre e não tinha ninguém, juro por Deus que não tinha ninguém. Vocês não imaginam o medo que senti. Revisei todo o chão, as paredes, o teto, tudo firme, tudo de madeira, bem sólido. Eu também entrei e ainda não entendo por quê, mas algo me fez entrar e fechar a porta. Ouvi como se alguém estivesse rezando do outro lado da parede, onde as pessoas se confessam. Não dá para ver direito, e estava escuro, mas aproximei meu olho da grade para ver quem estava lá. Pouquinho a pouquinho, mais perto. Nosso que estais no céu, santificado seja o teu. Estamos te vendo. Uma voz assustadora falou no meu ouvido, bem atrás de mim. Me perguntou o que estávamos vendo. E, bom, vocês viram o espaço, não cabe mais ninguém. Corri como se tivesse visto o diabo. Na entrada, meu garoto me ajudou a respirar. Mas juro pra vocês que eu não volto mais lá, já cumpri a promessa. Seu neto, Rodrigo, chegou para ouvir o final da história. Foi aí que fiquei sabendo que ele tinha sido coroinha, que por muito tempo tinha planejado ser padre até o ano anterior. E ele, aquele garotinho, quase uma criança, foi quem nos deu a única coisa que podemos considerar uma explicação do que vivemos. É por tudo isso que o padre traz. Talvez vocês não saibam, mas ele faz muitas expulsões, ele ajuda muito as pessoas a se livrarem de coisas ruins que grudam nelas ou que entram nas casas. Pessoas vêm de longe procurá-lo porque ele tem esse dom. Eu tive que acompanhá-lo 2 vezes e não aguentei. Eu sempre esperava do lado de fora, nunca me arriscava, ele não deixava eu entrar de jeito nenhum. Mas, de acordo com o que me disse uma das senhoras que sempre o acompanha, uma que reza bem alto quando ele tira as coisas, elas têm que ir para algum lugar, têm que se agarrar a alguém. Ela diz que o padre traz todas com ele e que ele tranca todas na igreja, para que não façam mais mal a ninguém. Que elas não podem mais sair de lá. Por isso, talvez ali, na sacristia, na porta, ao lado do altar, no fundo, ele tenha um armário com 2 cadeados. Um que nunca abre, que nem nós que ajudamos conseguimos abrir. Quem sabe o que é, mas sinto que isso tem algo a ver com tudo isso. Eu acreditei nele, acreditei em tudo que Rodrigo disse, mas claro que não tive coragem de perguntar mais nada. E vejam só, continuei indo à igreja. Por causa disso, comecei a acreditar, mas preferi ir a outra, mesmo ficando mais longe. E foi lá que encontrei minha comunidade. Mas eu me pergunto se todas as igrejas, ou alguma outra, pelo menos, esconde segredos tão terríveis quanto aquele. Se elas têm essas coisas, esses entes ou fantasmas ou demônios presos dentro delas, sem poder sair para se alimentar da dor das pessoas, do medo. Se estão lá, só podem aparecer à noite. Me pergunto quantos pais daqueles que fazem isso, daqueles que têm esse poder, decidem levar consigo a maldade. Decidem carregar os mortos dos outros, decidem carregar os mortos do próximo.